Vamos ver então a resposta da interatividade? É correto afirmar sobre a atuação do professor de Educação Física na segurança do ensino de natação. A correta é a letra C. O professor deve estar atento a todos os alunos, independente do nível de seu aprendizado, porque mesmo alunos habilidosos podem precisar do seu auxílio um dia. Vamos prosseguir? Nessa parte de agora nós vamos estudar a hidrostática. Nós vamos entender alguns princípios que regem o equilíbrio do corpo na água e com isso poder usar esses princípios em favor do aprendizado. Então nós vamos ver os conceitos iniciais, princípio de Arquimedes, a flutuação e fatores individuais, o equilíbrio que se obtém na flutuação e o uso de material de apoio. Hidrostática é a parte da física que estuda o equilíbrio dos corpos na água. Inicialmente, o que nos interessa mais é estudar a flutuação ou não e como essa flutuação ocorre nos objetos e nas pessoas. Por que um objeto pesado consegue flutuar? Por exemplo, essa imagem onde há um rapaz andando numa canoa, ele pode ser mais pesado do que e não conseguir flutuar, e a canoa também em si, ela não precisa ser de um material flutuante, mas o conjunto, mesmo com o peso dele em cima, consegue ficar na superfície. Por que isso ocorre? Alguns conceitos iniciais são importantes da gente estabelecer. O primeiro deles é a massa e também o peso. A massa é a matéria de que um objeto se compõe e o peso é essa matéria sob a ação da gravidade. Esses conceitos são importantes porque quanto mais pesado, o primeiro conceito que a gente consegue pensar é que esse objeto poderia afundar mais. Se fosse depender só do peso e só da massa, isso seria uma verdade, mas não depende só disso a flutuação. Um outro conceito importante é o volume. O volume é o espaço ocupado por aquele corpo ou por aquela pessoa. E o volume vai ser importante para a gente determinar se um objeto ou se uma pessoa vai flutuar ou não. Com esses dados, a gente tem um outro conceito que é a densidade. Densidade é a relação entre o peso e o volume de uma pessoa ou de um objeto. Por causa dessa composição aí de dimensão, essa unidade é geralmente dada em quilogramas por litro. Quantos quilos pesa cada litro daquela matéria ou daquele objeto, ou gramas por centímetro cúbico, e assim por diante. Nesse ponto, é interessante a gente notar a densidade da água. A densidade da água é estabelecida como 1. A densidade da água doce é 1 kg por litro de volume. Só que a densidade da água salgada já é um pouco maior, porque ela tem sais dissolvidos, é 1,03, 30 gramas de sal por litro de água. E isso vai fazer uma certa importância num próximo passo do nosso raciocínio. A densidade de um corpo também ela é a divisão do peso daquele corpo pelo seu volume. Então, a densidade de um objeto, a densidade de uma caneta, a densidade de um corpo humano, ela vai ser estabelecida por essa relação entre seu peso e o volume. Comparativamente, se eu tenho uma certa densidade e a densidade do líquido que me rodeia numa piscina é maior, a tendência do líquido é ficar mais para baixo e a minha tendência, com uma densidade menor, é flutuar. Então vamos entender como isso funciona. Primeiro enfoque nosso vai ser em cima de um conceito muito importante que é o chamado princípio de Arquimedes. Arquimedes, ele estudou e conseguiu chegar à conclusão de como é que os corpos se comportam no meio líquido especificamente. Então ele redigiu o princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: todo corpo imerso em um líquido é submetido a uma força vertical, com sentido para cima, e intensidade igual ao peso do líquido deslocado. Essa força se chama empuxo. Então, nessa gravura que vocês conseguem ver na tela, você tem um objeto dentro da água, uma setinha para baixo, onde você tem aqui a determinação, a demonstração do peso desse objeto. O S representa o volume ocupado por esse objeto e uma força para cima que não existiria se esse objeto não estivesse dentro do líquido. Essa força para cima é denominada de empuxo e ela contrabalança o peso. Então, se você olhar
pelo equilíbrio dessas duas setinhas, se o peso for maior, a força para baixo for maior, o objeto vai afundar. Se a força para cima for maior, esse objeto vai flutuar. Então, nesse exemplo, o empuxo é maior do que o peso, porque o objeto está próximo da superfície. Isso explica também um navio. Por que um navio consegue flutuar se ele é tão pesado, se ele é feito de metal, né, com tantas pessoas a bordo? Isso é determinado pelo volume de água que ele desloca. Se ele deslocar um volume de água maior do que seu próprio peso, considerando ainda que é uma água salgada, no caso de um cruzeiro no mar, a flutuabilidade deve ser maior do que o peso. Logicamente, ele vai conseguir flutuar. A gente tem algumas condições de flutuação. Então, deixa eu passar aqui para o nosso quadro e escrever para vocês um pequeno exemplo. Vamos lá, princípio de Arquimedes. Vou desenhar aqui uma cuba cheia de líquido até a borda, né? E eu coloquei aqui um objeto com um certo volume S. O objeto, mesmo que não estivesse na água, ele tem o seu peso, né? Só que a partir do momento que eu coloco ele na água, ele é submetido a uma força para cima, denominada de empuxo. Qual que é a intensidade desse empuxo? É o peso do líquido deslocado. Então, se eu conseguisse, por exemplo, ao colocar o objeto na água, esse líquido extravasou, se eu conseguisse coletar numa pequena balança, né, a representação do peso do líquido que vazou, na verdade esse líquido aqui é o mesmo volume do objeto, e esse objeto então vai ter extravasado um certo volume e o peso do líquido deslocado equivale ao seu empuxo, né? Com isso eu vou saber se o empuxo for maior do que o peso, o objeto flutua. Se o peso for maior do que o empuxo, o objeto vai afundar. E se o peso for exatamente igual ao empuxo, esse objeto vai ficar indiferente. Se eu colocar ele aqui na superfície, ele vai ficar na superfície. Se eu colocar ele no meio da água, ele vai ficar no meio. Se eu colocar ele próximo ao fundo, ele ali vai ficar, porque as duas forças, para cima e para baixo, se equivalem. Esse exemplo pode ser notado, por exemplo, se eu usasse uma garrafa PET. Se eu colocasse uma garrafa PET cheia de bolinhas de isopor, né? Então, uma garrafa PET, bolinha de isopor, ela vai flutuar. Por quê? O peso dela, contando inclusive com as bolinhas, né, é um peso pequenininho. O peso é pequeno, o volume dela é um volume que não muda, um volume grande, e o empuxo vai ser maior que o peso. Se essa garrafa fosse cheia de pedrinhas e colocasse, a garrafa ia afundar. Por quê? Porque as pedras são muito densas, né? Então, o peso do conjunto da garrafa com as pedrinhas dentro seria muito grande. O volume é o mesmo do volume que era a garrafinha de isopor. Então, o empuxo vai ser o mesmo, embora o peso seja muito maior. Aquele objeto vai afundar. E num exemplo hipotético, se eu colocasse uma garrafa cheia de água, né, e conseguisse desprezar o próprio peso do objeto, né, da garrafa, o volume deslocado determinaria um empuxo que era igual ao peso do objeto. Então, eu coloco ele a qualquer profundidade, ele ali se mantém. E no corpo humano, como isso acontece? No corpo humano, a gente vai chamar a flutuação, né, quando ela flutua realmente, de positiva. Quando ela tem uma flutuabilidade que ela é insuficiente para manter o corpo na superfície, a gente vai dizer que o objeto ou a pessoa é negativo. E quando esse objeto equivale, a flutuabilidade dela, à condição da densidade da água, a gente diz que esse objeto é neutro. Então, com isso, você vai saber, né, a condição daquela pessoa de flutuação. Note que essa condição não depende da habilidade da pessoa, né? É uma característica física, né? Fisicamente, eu tenho uma certa característica que, ao entrar na água, pode ser que eu flutue e pode ser que eu afunde, independente da minha habilidade, né? É claro que a habilidade vai compor também como é que o meu corpo vai se comportar, né? Então, algumas coisas influenciam essa minha flutuabilidade. A primeira delas, a composição corporal. Então, de que tecidos e em que proporção o meu corpo é composto, influencia na flutuabilidade. Por exemplo, se eu for composto com muita massa adiposa, muita gordura, eu sou uma pessoa obesa, por exemplo, né? A gordura, ela é uma estrutura, né? É um tecido que tem pouca densidade. Então, vai fazer a pessoa flutuar mais.
Agora, por outro lado, se eu for composto de uma matéria óssea, né, de uma densidade óssea muito grande, né, a densidade óssea é maior do que a densidade da água, a minha tendência vai se afundar mais. Então, dependendo da minha composição corporal, eu tenho uma característica de flutuação maior ou menor. A idade também influencia, por quê? Porque com a passagem dos anos, a minha composição corporal também vai se modificando, né? Muitas vezes criança tem uma flutuabilidade maior, depois vai ficando com uma musculatura mais tensa, mais rígida, mais desenvolvida, vai flutuando menos, depois com a idade ela vai guardando mais tecido adiposo, vai começar a flutuar mais também, então a característica física da idade vai mudar a flutuabilidade da pessoa. O gênero, geralmente mulheres flutuam melhor do que os homens, porque mesmo mulheres que não sejam obesas, elas têm uma composição corporal diferente da do homem, tem a tendência a flutuar mais. O volume pulmonar também influencia, e a gente usa a nosso favor o volume pulmonar. Uma pessoa com maior volume pulmonar, ela é como se ela tivesse boias grandes, né, aqui no tórax, que fazem ela flutuar mais. Então, com isso, ela consegue interagir com a água de uma maneira mais positiva, vai flutuar um pouquinho mais. E a própria etnia, a raça, vai fazer com que os corpos se comportem diferentemente. Às vezes, né, uma etnia tem uma composição corporal bem diferenciada da outra, a densidade, a composição de tecido adiposo, isso vai influenciar com uma característica geral. E para avançar um pouquinho mais nessa nossa análise, como é que se estabelece o equilíbrio, né? Já que a flutuação não depende da sua habilidade, mas a sobrevivência às vezes depende. Por que essa relação, só por eu ser obeso, já não me garanto, né, já não garanto a minha segurança ao entrar na água? Porque depende um pouquinho também de como você vai estabelecer esse equilíbrio. Vamos olhar aqui na gravura, no desenho. Você tem aqui essa representação de uma pessoa flutuando. Na verdade, algumas forças agem aqui. Por exemplo, essa setinha vermelha é o peso, né? O centro de gravidade fica mais ou menos no abdômen, né? Por isso que eu coloquei essa setinha aqui mais ou menos no abdômen do nadador, puxando a pessoa para baixo. A setinha verde representa o empuxo. Ela não está tão no alto do tórax, não, a força centralizada, né? O centro de empuxo, mas eu coloquei aqui em cima para mostrar, né? Para lembrar a questão pulmonar, né? O pulmão vai ser um forte indício aí de flutuação. A tendência da pessoa é que as pernas afundem, porque as pernas, geralmente, elas têm uma composição de densidade óssea muito grande para poder suportar o peso corporal e os impactos do dia a dia, né? A tendência das pessoas, em geral, é que a perna afunde, a não ser que ela tenha muito tecido adiposo nas pernas. E aí, essa setinha para cima, eu coloquei porque esse nadador, se você perceber, ele está ativamente fazendo movimentos de perna para gerar uma força para cima para que essa perna não afunde. Normalmente, a tendência da pessoa, se vocês olharem aqui essa caneta, seria a cabeça dela desse lado, né, e o tórax aqui, permanecerem mais na superfície e as pernas tenderem a afundar um pouquinho. E ela vai assumir uma posição oblíqua à água, muitas vezes vertical. Se a flutuabilidade dela for negativa, ela acaba por afundar. Agora, mesmo que ela seja positiva, ela não consegue flutuar na horizontal, ela vai tender a flutuar mais no oblíquo ou na vertical. Se a pessoa tiver uma boa habilidade, ela consegue fazer uma extensão do pescoço e controlar com que a face permaneça para a superfície da água e ela consiga respirar. Não precisa ficar com os pés para fora, né? Se a pessoa não tem um controle corporal muito grande, a tendência dela é achar que a perna está afundando, que ela vai ser puxada para baixo, começa a se desesperar, começa a se debater, né? E com isso não consegue permanecer na superfície, porque vai se cansar e vai ficar em pânico. Então, apesar da característica principal que rege a flutuabilidade de uma pessoa ser a física, a habilidade também vai interferir fortemente, tá? Para terminar, a gente adiciona alguns elementos de flutuabilidade para que a pessoa possa ter recursos para se desenvolver enquanto ela não consegue controlar tão bem a flutuabilidade dela, né? Então, se uma pessoa é positiva, ela às vezes não tem equilíbrio para conseguir se manter e acha que vai se afogar, né?
E se uma pessoa é negativa, ela realmente não vai conseguir se manter na superfície se ela não tiver habilidade. Mas com o tempo, como eu falei, batendo um pouquinho de perna, ou às vezes usando um movimento de palmateio, né, bem tranquilo e organizado, ela consegue, com um pouco gasto energético, permanecer na superfície. Então, é uma questão também de interação. Para facilitar essa interação, a gente usa alguns elementos de apoio, como, por exemplo, flutuadores de braço, e com o cuidado de não deixar esse flutuador de braço ser uma dependência da criança por esse material. Geralmente é usado com muita parcimônia, com muito cuidado. Espaguetes também podem ser usados, você provê não só para criança, mas também para adultos, no caso do espaguete, várias formas de flutuação. Pranchinhas, que não estão aqui no desenho, e também flutuadores como um recurso um pouquinho mais avançado para você melhorar a qualidade da execução do gesto. A gente tem diversas opções, não deve criar uma dependência e não é um material salva-vidas de jeito nenhum. Vamos a uma interatividade agora para poder fazer a nossa avaliação. Um professor de natação solicita aos seus alunos que flutuem em decúbito dorsal. E um dos alunos consegue manter o rosto fora da água, mas as pernas afundam. Assinale a alternativa correta que explique o que está ocorrendo. Vamos ver. Letra A. A criança não sabe nadar, por isso a sua perna afunda. Letra B. A criança tem flutuabilidade positiva, mas o equilíbrio de seu corpo sofre o efeito de suas pernas serem negativas. Letra C. A criança não consegue flutuar, pois se as pernas afundam, necessariamente o corpo também vai afundar. Letra D. O professor passou o exercício errado, pois as crianças não conseguem flutuar dorsalmente, apenas ventralmente. Ou letra E. A criança possui flutuabilidade negativa, por isso as pernas afundam. Vamos pensar um pouquinho e já voltamos com a resposta.